Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um Papo de Divã. É sempre um prazer. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Bianca Cirilo e hoje nós vamos conversar sobre Síndrome do Salvador. Eu venho compartilhando algum conteúdo sobre isso, é um assunto que eu considero de suma importância dentro do estudo de relações abusivas, porque a Síndrome do Salvador ela vai exatamente produzir uma captura muito grande na pessoa afetada pelo relacionamento abusivo. Dentro de uma conceituação, nós podemos abordar por alguns caminhos essa questão da síndrome, principalmente com relação a um aspecto cultural que eu observo que é muito forte na psicodinâmica dessa sensação de ter que proteger o outro, essa necessidade de ter que proteger. Isso faz com que as pessoas que vivenciam a síndrome se sintam numa obrigação de cuidado. Essa obrigação de cuidado, ela é desmedida, porque ela não passa muitas vezes pelo bom senso, não passa muitas vezes por uma conscientização de que existe um limite no ajudar. Quando eu falo do aspecto cultural, eu me refiro àquilo que as pessoas aprendem no campo da religião, no campo da educação formal, os valores que compõem o tipo de cultura em que a pessoa está inserida. Então, quando a gente vai analisar mais profundamente, a gente observa que a Síndrome do Salvador, ela vem muito relacionada a um aprendizado em torno do que é ser bom, em torno do que é ajudar, uma preocupação muito grande em desenvolver valores contrários ao egoísmo. Isso fica muito marcante porque as pessoas que vivenciam essa síndrome, elas se sentem numa exigência interna de ter que fazer alguma coisa, e isso gera, sem dúvida, um prejuízo não só emocional para a pessoa que está vivenciando, quanto também um prejuízo do ponto de vista material, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista financeiro, dependendo das circunstâncias em que a pessoa se sinta vinculada a alguém numa tentativa de dar conta da vida do outro. Isso vai fazendo com que ela perca o parâmetro com relação ao que ela precisa fazer por si mesma. Isso é muito sério porque dentro da Síndrome do Salvador, como em todos os aspectos que envolvem a convivência humana, o relacionamento humano, existe a afetividade, existe o fator afetividade. E essa síndrome, ela movimenta com muita força um afeto de cuidado, de obrigação, como eu falei, de proteção e pior do que isso, uma crença de que você resolve a vida do outro. Você se coloca, a pessoa que vivencia isso, se coloca numa postura, numa posição onde ela substitui a própria vida. Muitas vezes existem níveis dessa síndrome, claro, mas num nível mais avançado, num estágio mais grave da vivência desse conflito, a gente observa que a pessoa que está dentro dessa problemática, ela começa a substituir a própria vida pela vida do outro. E isso vai fazendo com que ela se esqueça, porque ela entra numa necessidade de dar conta, numa necessidade de assumir um lugar que não é seu. Ela inverte várias posições, principalmente a posição de pai e mãe. Ela assume com relação à pessoa, no caso, que é o alvo do cuidado, ela assume uma postura que não é uma postura condizente com o lugar que ela deve ocupar, tentando ser a mãe e o pai de alguém que ela absolutamente não é. Isso pode acontecer também nos casos onde o próprio pai e a própria mãe também desenvolvem a Síndrome do Salvador para com o filho, o que é um agravante, principalmente se esse filho tem traços de um comportamento abusivo. Vai haver ali uma exploração muito grande com relação a esse cuidado, com relação ao suprimento das necessidades que essa pessoa acredita que o pai e a mãe tenha que dar conta. Então, assim, no geral, a Síndrome do Salvador, ela está
ela é manifestada, você percebe as demonstrações desse comportamento a partir de uma preocupação desmedida, exagerada com relação a atender as necessidades de alguém. Isso faz com que a pessoa que está vivenciando essa dificuldade entre num processo de ansiedade, de autocobrança, de culpa. Aliás, a culpa geralmente é o sentimento inconsciente que comanda a síndrome. Eu digo inconsciente porque se você pergunta para a pessoa ou sinaliza o exagero, há uma tendência à negação. A pessoa geralmente fala que ela não reconhece aquilo, ou seja, ela não se percebe assim. Então isso vai gerando um problema maior porque ela não consegue se autocuidar e ela não consegue também aceitar cuidados. Ela acredita que ela necessariamente precisa estar sempre na posição daquela que cuida. Pessoas que vivem a síndrome do Salvador, geralmente elas não gostam de ser cuidadas, elas querem ficar num movimento muito intenso de preocupação com as necessidades do outro. Como eu falei, a síndrome tem níveis. Você tem níveis mais brandos, onde a pessoa até aceita um cuidado restrito, mas ela se volta muito mais para o atendimento dos cuidados de outra pessoa. E na realidade, a pessoa que vivencia isso, ela não reconhece a culpa, como eu falei, muitas vezes é inconsciente, e está muito ligada a padrões educacionais, aspectos culturais, no aprendizado de valores, onde ela vem acreditando que ela precisa ser boa. E aí entra um fator importante nessa construção, que é a pessoa que vivencia essa síndrome, ela tem uma autoimagem ideal dentro dela. Uma autoimagem que faz parte de toda uma expectativa que ela construiu com relação a si mesma. Então, geralmente, essa pessoa usa essa autoimagem, que está muito próxima da perfeição ou a perfeição de cuidado. Há traços de um perfeccionismo ali bastante sutil. Eu digo sutil porque tem aspectos mais complexos que eu não vou explicar nesse vídeo propriamente, para não fugir muito. Então, a ideia é a gente entender que a pessoa que tem essa síndrome, como eu falei, vem geralmente de padrões educacionais onde há uma exigência de cumprir deveres religiosos, ser boa, não ser egoísta. Então, a pessoa vem com essa carga e ela desenvolve uma autoimagem ideal. Nessa autoimagem ideal, ela tenta o tempo todo ajustar o comportamento dela a essa imagem. E isso geralmente se dá de uma forma inconsciente. Às vezes a pessoa consegue até ter consciência disso, mas ela naturaliza esse movimento. Aí que entra um perigo muito grande. Ela acredita que isso de fato deva acontecer. Ela se coloca numa posição de atendimento a essa imagem como uma referência segura do quanto ela é uma pessoa boa. E isso cria um problema muito grande na convivência, porque pessoas com a síndrome do Salvador, dependendo do nível, como eu falei, num nível mais avançado, elas passam a sufocar o outro. Elas não deixam o outro agir. Elas já querem se antecipar e agir pelo outro. E por falar em antecipação é o mecanismo mais forte dentro da síndrome, porque a pessoa com esse padrão de querer ajudar desmedidamente, ela já prevê um perigo ou uma necessidade que o outro às vezes nem tem, ok? E isso faz com que ela possa até se comportar de uma maneira inconveniente, porque imaginem uma pessoa querendo cuidar de você, querendo fazer além do que você gostaria, invadindo até o seu espaço privado, tomando a frente da sua vida, se acreditando capaz de resolver os seus problemas e passando para você uma mensagem de que você é incompetente. Ela não necessariamente faz isso por maldade
ou por uma necessidade de subestimar você. Não. A pessoa de posse dessa síndrome, ela faz isso porque ela acredita que ela tenha que dar conta. Ela faz isso numa tentativa de aliviar a sua culpa inconsciente, aliviar o seu medo, muitas vezes, de não ser uma pessoa boa. E isso gera um comportamento de invasão, de inconveniência, onde a pessoa que está sendo, no caso, o alvo desse salvador, dessa pessoa que vivencia a síndrome, começa a ficar constrangida. Isso numa convivência onde não há ali um abuso afetivo. Entrando no aspecto do abuso agora, a gente tem vários agravantes. Um primeiro agravante é que o abusador, ele vai exatamente estimular essa síndrome. Ele vai fazer com que você se sinta o tempo todo na obrigação de dar conta de fatores que são fatores da vida dele. Aí que entra a questão importante, gente. Por quê? Vamos lembrar, um abusador, dentro do diagnóstico de abuso afetivo, eu costumo falar que o diferencial maior é um abusador, para que a gente feche um diagnóstico de um comportamento abusivo, de uma personalidade com transtorno abusivo. O diagnóstico diferencial, a característica central, é exatamente não assumir responsabilidades pelo que faz. O abusador afetivo, ele transfere responsabilidade de uma forma muito natural e espontânea. Para ele, aquilo não é um problema. Ele não se implica. Não há uma implicação, uma percepção de que ele é o responsável pela sua vida. E dentro dessa crença, ele vai projetar em você, transferindo para você toda a carga, todo o peso dos fatores que deram errado na vida dele. Sem dúvida, ele vai estimular essa síndrome para que você se acredite na obrigação, se exija a dar conta de aspectos que é ele que tem que dar conta. Exemplo, vamos começar por coisas simples. Ele acha que você tem que marcar o médico, ele acha que você tem que tratar muitas vezes de assuntos que são assuntos muito pessoais. Ele cria uma expectativa de que você resolva. Ele aceita fazer algum programa com você desde que você dê conta de tudo, providencie tudo, ligue para o hotel, faça tudo. Você precisa resolver. E isso pode chegar a níveis muito inconvenientes, onde ele transfere coisas que são coisas muito pessoais. Cada um vai pensar aí na sua vida e ver aonde isso se encaixa. E o mais grave, por isso é o primeiro agravante, o não assumir responsabilidade, é que ele vai estimulando isso exatamente porque ele não assume o seu papel na sua vida. Ele acredita que você tenha que dar conta disso. E quando ele acredita nisso, e você também acredita, a gente tem ali um grande coquetel molotov. A gente tem uma bomba que vai com certeza explodir para o lado de quem está vivenciando a síndrome. Então, na realidade, gente, vamos imaginar, vamos recapitular rapidinho para a gente avançar. No contexto do abuso, a gente tem um agravante da síndrome, que é um abusador que explora, exatamente porque é conveniente para ele que você, enquanto pessoa afetada, se sinta na obrigação de dar conta da relação e, mais do que dar conta da relação, dar conta daquilo que faz parte da responsabilidade dele. A pessoa movida pela síndrome do Salvador, muitas vezes pela culpa inconsciente, ela vai naturalizar essa transferência de responsabilidade. De que forma? Eu gosto. Aí que é o perigo grande. Eu gosto, eu amo, então eu vou fazer. E nessa que eu gosto, eu amo, eu vou fazer, você vai cada vez mais restringindo a sua própria agenda e assumindo a agenda do outro, na tentativa de dar conta de uma culpa que muitas vezes você não tem consciência, que vem da sua história de vida, vem de um padrão aprendido por N fontes, que aí a gente teria que explorar cada fonte, né? E que vão fazendo, isso tudo vai fazendo com que você comece a assumir a vida dele
e assumir também as cobranças que ele faz. Isso deu errado por sua causa, ok? Isso é um fator, um agravante. Um segundo agravante é que dentro dessa vivência da síndrome do Salvador, a pessoa que está vivenciando a problemática, ela entra numa obrigação de ajudar porque ela acredita que ela é aquilo que ela faz. Isso é uma coisa muito séria. Ou seja, existe um aspecto identitário na questão do desenvolvimento da síndrome. Ou seja, a pessoa que a vivencia, ela precisa fazer porque ela acredita e ela aprendeu que são as ações que definem quem ela é. Isso é uma restrição na formação da nossa identidade, uma restrição de conceito, porque de fato as nossas ações também nos definem, mas elas não são a palavra final. As nossas ações são manifestações comportamentais daquilo que nós sentimos, da maneira como nós funcionamos, da nossa personalidade, mas enquanto pessoas, enquanto seres humanos, nós somos muito mais do que as nossas ações. As nossas ações são parcialmente uma expressão da nossa subjetividade. E a pessoa que vivencia a síndrome, exatamente como eu falei, principalmente pelos padrões culturais, por isso que ela traz dentro dela como exigência e obrigação, com um medo muito grande de não ser egoísta, ou melhor, de ser egoísta, o medo, querendo não ser egoísta, o medo de ser egoísta, ela vivencia isso, achando que ela transforma a sua própria vida num checklist das necessidades do outro. E ela vai fazer isso porque ela acredita que são as ações, ela aprende, olha, são as ações que definem se você é um homem bom, se é um homem mau, e isso vai ser, às vezes, é muito enraizado. E a pessoa fica restrita a comportamentos. Quantas pessoas são assim? Isso, com certeza, é algo muito conveniente para o abusador, porque ele está preocupado em fragilizar você. Se ele percebe que você tem uma insegurança na sua própria identidade, ele vai exatamente fomentar em você essa crença de que você não é tão bom mesmo não, você não me ajudou, você não fez isso, você não aprendeu isso, como é que você tem coragem de me negar esse dinheiro? Estou lembrando aqui de um caso de um amigo abusivo e uma paciente muito presa a essa síndrome do Salvador, que ela ficava numa crise de culpa muito grande, eu preciso fazer. Esse é um aspecto fundamental, é um agravante, que é essa crença de que você é apenas as suas ações expressam você, mas elas não te definem por completo. Um outro aspecto, um terceiro agravante, para a gente continuar, é que na síndrome do Salvador, a pessoa que está vivenciando isso de uma forma muito sofrida, há um sofrimento ali muito grande com relação a essa vivência, é que ela acredita que na realidade ela precisa o quê? Fazer algo independentemente do quanto isso lhe custa. Esse é um terceiro agravante, ou seja, ela tende a estar em comportamentos, ou a manter comportamentos, melhor dizendo, comportamentos que trazem um prejuízo para ela. Isso é muito, muito grave, porque quando ela está movida por essa necessidade de proteger, de dar conta, de fazer tudo pelo outro, como manifestação de amor, como expressão de pessoa grata, não egoísta, ela perde a noção do quanto aquilo está gerando um prejuízo para ela. Então ela repete, isso é muito, muito curioso, há um padrão, um certo masoquismo inconsciente. Ela repete padrões de comportamento que trazem prejuízo para ela. Então ela empresta o dinheiro, mas ela precisa pagar uma conta e ela se desfalca na tentativa de atender a imagem, como eu falei, e com isso ela se prejudica. Ela perde realmente esse parâmetro, esse bom senso, e ela tende a repetir ações, comportamentos que vão gerar um prejuízo muito grande para ela. Prejuízo esse que deveria ser questionado, ok? E para nós finalizarmos esse vídeo, eu vou falar de alguns aspectos que eu considero assim importantes para criar uma prevenção, para que você possa se analisar se você está num relacionamento abusivo ou
se você está vivenciando com alguém, um filho, um marido, uma esposa, um amigo, um chefe, vivenciando com alguém essa necessidade de proteger. E aí é uma coisa séria que eu esqueci de falar, nessa tentativa de proteção, tem um agravante no abuso que faltou, a pessoa vivenciando a síndrome, ela tende o quê? A tentar consertar os erros do abusador, ok? Eu já falei um pouco disso em alguns vídeos anteriores, mas dentro do contexto da psicodinâmica da síndrome, ela começa exatamente a colocar pano quente porque ela acha que ela precisa resolver. A pessoa faz alguma coisa que vai gerar um prejuízo seríssimo e ela começa a desculpar esse comportamento. Não, mas eu não ajudei o suficiente. Olha a crença preocupante. Eu não ajudei o suficiente. E isso vai fazendo com que ela vá assumindo mais carga. Ok? Dito isso, agora no final, falando um pouco sobre a prevenção. A primeira prevenção com relação a evitar entrar nesse processo, nessa síndrome do Salvador, é você aceitar que as pessoas constroem os destinos delas, ok? Uma pessoa salvadora, ela não quer, ela desenvolve uma certa arrogância porque ela acredita que ela sabe o que é melhor para o outro. E aí ela começa a sufocar e não deixar que a pessoa sinta o impacto do seu próprio destino. O abusador adora isso, porque o abusador acha que ele age por sua culpa, né? A culpa é sempre do outro, por isso que eu bati, por isso que eu agredi, por isso que eu xinguei. Essa é a psicodinâmica, isso é a mentalidade dos abusadores. Então, assim, se você vivencia essa síndrome, ou a pessoa que vivencia essa síndrome, ela tende a acreditar que ela pode mudar o destino das pessoas, ela pode interferir no destino das pessoas por não aceitar esse destino. Cada um de nós tem o nosso resultado das nossas escolhas, das nossas preferências, daquilo que a gente acredita, das nossas estruturas de conhecimento, ou seja, aquilo que aprendemos ao longo da vida. E essas estruturas de conhecimento, elas vão gerar uma série de efeitos, uma série de formas de convivência, formas de ser, de sentir. E a pessoa que está na síndrome do Salvador, ela tende a interromper o fluxo subjetivo do outro, porque ela acha que ela tem uma solução melhor. E às vezes ela não é tão invasora. E numa relação abusiva, a figura do abusador pode estimular isso, ela tende a ser passiva, no sentido de não ficar impondo uma forma de agir, mas toda vez que o abusador pede ajuda, ela se sente na obrigação de fazer. Existe esse padrão também, esse padrão entre aspas, essa maneira de expressar da síndrome. A pessoa às vezes não é tão controladora, há sempre um controle, mas não é tão controladora de determinar, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Isso acontece muito mais na relação entre pais e filhos, onde os pais direcionam demais e o filho fica sufocado, né, que o pai quer ser o salvador e às vezes o filho nem é abusivo, mas o pai está ali se antecipando, não permitindo que o filho aprenda muitas coisas que ele precisa aprender por ele mesmo. É diferente de educar, ajudar, auxiliar, orientar e apoiar. Apoiar não significa viver a vida do filho. Então, na realidade, existe essa questão, né? Essa primeira prevenção seria aceite as pessoas como elas são, com o destino delas. Se você está num relacionamento abusivo, tome cuidado porque o abusador ele vai sempre tornar você responsável pelo destino dele. E isso é extremamente sério. E tem um segundo aspecto também importante, que eu considero nessa relação, nesse processo de prevenção, que é quando você acredita que o outro não é capaz de seguir o seu próprio destino, dar conta do seu destino, você também não está confiando no desenvolvimento dele. Isso serve muito para relações que não são abusivas, como eu falei do filho. Às vezes você quer se antecipar, quer salvar, quer proteger de tudo, e é exatamente aquela dor que vai trazer o aprendizado, o amadurecimento. É isso que o abusador não quer. No caso do abusador, você precisa deixar ele experimentar o efeito das ações dele, no sentido de você começar a se distanciar disso e deixar claro, olha, isso aí fez parte do que você escolheu. Eu já falei aqui em outros vídeos, quando você for solicitado a resolver problemas, devolva. O que você acha melhor? Né? Qual
Qual é a melhor opção para que você se sinta mais satisfeito? Às vezes as pessoas fazem isso, às vezes não, os abusadores fazem isso exatamente para que você caia numa arapuca e assuma a responsabilidade. Ele diga, olha, eu fiz isso porque você me sugeriu. E isso é uma grande armadilha. Então, assim, no caso do abusador, não dá para confiar nele, mas entra exatamente essa estratégia que eu falei agora, ou seja, devolva. No caso de pessoas que você tende a salvar, mas que você no fundo não confia na capacidade de desenvolvimento delas, como eu falei, acontece muito entre pais e filhos, comece a rever. No caso do abuso, essa é a estratégia, ou seja, faça isso, devolva. O que você acha melhor? Comece a ensaiar essas ações para que você, dentro de você, se responda. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou assumindo a vida de alguém que, na realidade, eu não tenho nenhum poder de transformação com relação à vida do outro? A gente influencia, a gente auxilia, a gente apoia, mas a gente não tem poder de transformação. As pessoas fazem as suas escolhas e essas escolhas precisam ser o quê? Respeitadas. E dentro de uma relação onde você está sendo invadido pela obrigação de ajudar o outro, se antecipar, estar primeiro na vida dele antes dele mesmo, você tem que parar para pensar o que você está fazendo com a sua vida. A vida é um fluxo intransferível, cada um tem que viver a sua. Por mais que algumas pessoas não gostem de pensar nisso, principalmente os controladores, que acham que o outro tem que viver a vida que eles determinam, essa é sumariamente a dinâmica de todo abusador. Ele cria uma vida ideal para você, e a vida ideal para você é a vida onde você se torna um escravo, um servo, como eu falei no vídeo anterior, e você começa a querer salvá-lo, a resolver problemas, mas você não resolveu isso, mas ele que criou o problema, entendeu? Essa é a grande questão. Um outro aspecto da prevenção, se ele foi quem criou o problema, por que é você que tem que resolver? Comece a amadurecer e pensar. Muitas vezes há uma pressão cultural de que você está sendo descaridoso, você não está ajudando. Ajuda é uma coisa, fazer a parte do outro é outra coisa. Ajudar é você apoiar, você orientar, você oferecer o que você pode na medida das suas forças, dentro do que você é capaz de oferecer. Agora, transferir a responsabilidade é algo completamente diferente. Ok, queridos? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Sempre um prazer compartilhar aqui com vocês no Papo de Divã. Para aqueles que não estão inscritos no nosso canal, se inscrevam para que vocês recebam novas notificações de conteúdos que nós vamos postando. E para aqueles que gostaram do vídeo, dê um like aqui embaixo, compartilhem esse material para que o nosso canal cresça e a gente consiga auxiliar mais pessoas com essas informações, ok? É sempre um prazer, um beijo grande no coração de todos. Até o próximo vídeo.